Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez, hoje cumprindo um prometido, né? Fazendo o restante da correção do concurso que ocorreu semana passada. No caso, esse agora específico, do CRP, Conselho Regional de Psicologia, que aconteceu no último dia 7 de março de 2021 aqui em Campo Grande, conselho aqui da 14ª Região, Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul. Semana passada tem aqui os vídeos aqui, você pode procurar na nossa playlist aqui, nossa playlist a respeito de correções de provas. Está aqui a prova do ensino médio que me chegou à mão no período da manhã. E depois no período da manhã também a prova do Cresce, eu fiz também a prova do Cresce em nível superior. Aí faltou a prova em nível superior, prova essa que a minha esposa fez. Então eu estava esperando, né, a prova, mas a prova ia sair muito tarde, então a prova ficou disponível depois das 7 horas da noite. Aí tem todo o detalhe, né, domingo, né, dia do Senhor, detalhe de ir para a igreja, né, tal. E aí eu não fiz, e aí cheguei tarde e tal, não consegui fazer. E aí durante a semana, né, a semana é corrida, né, cara, muita aula, e também não consegui fazer. Então estou cumprindo o prometido. Um final de semana depois já tem gabarito preliminar, tá? Já está disponível no site da Quadrix. Essa é uma prova Quadrix em nível superior. Eu vou fazer a correção aqui só para te orientar, para te ajudar numa próxima prova, tá bom? O gabarito, já disse, o gabarito preliminar já saiu, não encontrei nenhuma ocorrência aqui que caiba, né, algum recurso, tá bom? Então vamos lá? Me acompanha. Então, primeiro, duas questões, né? Tá aqui a prova. Vamos lá, vamos comigo. Eu fiz aqui, vou fazer aqui no próprio PDF, né? No próprio Adobe, tá? Para andar mais rápido, tá bom? Eu que tive a minha aula hoje à tarde, tá? Vou pegar uma caneta aqui para ficar mais fácil de nós escrevermos aqui. Não, vou pegar uma caneta, porque daí eu vou escrever certo ou errado, né? Certo ou errado. Tá bom, então. Então, neste caso aqui, a correção da prova Quadrix, tá? A prova Quadrix em nível superior. Deixa eu pegar aqui uma caneta pra gente ir rabiscando aqui junto comigo, tá? Tá aqui no início da prova, Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região, aplicação em 2021, foi necessariamente no dia 7. Essa prova foi no período da tarde, tá? Bom, aqui abre aqui, as primeiras 4 questões dizem respeito às ideias do texto. Então nota, eu sempre oriento, né? Você faz a leitura do enunciado, para você saber, bom, o que eu estou procurando, né? Note, o texto consiste em uma descrição de como as emoções são exprimidas pelo homem e pelos animais. Então ele está alegando que o texto é descritivo. É uma questão de tipologia textual. Você lembra, são 5 tipos. A narração, a argumentação, a descrição, a exposição e a injunção, tá? Então ele está afirmando que o texto é descritivo, a gente vai ter que dar uma olhadinha. Aí no número 2, aí a gente vai ter que fazer uma leitura completa, tá? Diz o número 2 assim: depreende-se da leitura do texto que, na perspectiva evolucionista, as emoções suplantam a razão cognitiva. É isso que a gente vai procurar. E de novo, a 3 também exige-se, e a 4 também, uma leitura completa do texto. Do texto se deduz que, do ponto de vista da construção da psicologia, houve precariedade do estudo científico de emoções durante o século XX. A gente vai ver se isso é verdade, tá? E 4, de acordo com o texto, o ambiente de adaptação evolutiva designa aquele em que viveram os ancestrais hominídeos do ser humano há milhões de anos. Tá vendo? Todas questões que depreendem uma leitura calma, uma leitura pausada do texto. Então vamos lá, me acompanha aqui, para você que não fez a prova, para você dar uma olhada aqui o que é uma prova Quadrix de certo ou errado, que foi aplicado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então vamos lá? Tem que fazer a leitura, não tem jeito, tá? Não há fenômeno psicológico mais relevante para um homem comum do que as emoções, seja na vida normal, seja nos estados patológicos. Tanto é que, em 1834, Charles Darwin dedicou um dos seus livros ao estudo da expressão das emoções do homem e nos animais. Emoções no homem e nos animais. Elas foram examinadas pela filosofia grega
e filósofos mais recentes, como Spinoza e Descartes, trataram extensamente do assunto. Na literatura da ficção, assim como nos mitos, as emoções humanas desempenham um papel central. É no patrimônio cultural e na introspecção que escritores e filósofos colhem sua matéria-prima. A linguagem cotidiana do homem comum tem um conjunto de palavras que designam variações ou tipos de emoções. A cultura não apenas fornece os nomes de um conjunto de emoções, deixa eu baixar lá um pouquinho, de um conjunto de emoções, apenas oferece os nomes de um conjunto de emoções. Oferece também um discurso sobre suas causas e consequências. Teria sido muito natural, portanto, que a construção da psicologia tivesse priorizado as emoções entre todos os seus assuntos. Mas não foi isso que se verificou ao longo do século XX. Tá? Muito bem. As emoções não são necessariamente conscientes. O cérebro foi projetado pela evolução para usar informações derivadas do ambiente e do próprio organismo no fim de regular funcionalmente o comportamento e o próprio corpo. E isso reúne aspectos cognitivos e emocionais, tais como aprendizagem, como amor, ciúme e nojo. O termo cognição é, às vezes, usado para se referir a um tipo de pensamento deliberado, voltado para a solução de um problema, como na matéria ou no jogo de xadrez. Tá? Como na matemática ou no jogo de xadrez. Um pensamento frio e isento de paixão. Na perspectiva evolucionista, o conceito de cognição tem de servir para todas as atividades cognitivas, quentes ou frias, e não para algum subconjunto de operações. As emoções, nessa perspectiva, podem ser compreendidas como forças impulsionadoras, moldadas pela seleção natural, que motivam o sujeito à ação, levando-o a fazer uso de suas capacidades cognitivas. Assim, tá? Como as estruturas físicas, as capacidades cognitivas e emocionais evoluíram para resolver problemas de significado adaptativo. Acrescenta-se a isso a compreensão funcional de que as emoções existem para levar o indivíduo a desejar as coisas que levaram os seus ancestrais hominídeos a serem bem-sucedidos em termos de aptidão abrangente. Abre parênteses. Seleção no nível de gene determinada pela sobrevivência de todos os indivíduos dada a população portadoras desse gene. No ambiente de adaptação evolutiva, o AAE, eu uso um termo técnico, né, na qual eles viveram, cuja origem é estimada em mais de 2 milhões de anos. Logo, o ser humano reage com alegria quando a busca de alvos biosociais significativos é bem sucedida, e reage com raiva ou tristeza quando é frustrado. Pois bem, notem-se que é um artigo de uma revista da Psicologia, Teoria e Pesquisa, uma revista científica. Logo de cara, então, a gente já pode resolver a questão 1, tá? Porque na questão 1 ele fala que o texto ele é descritivo, e não é. O texto, por excelência, é um texto argumentativo. Então, neste caso aqui, a afirmativa está errada. Como não tem lugar para colocar certo ou errado, eu sempre oriento os alunos, tá? Colocar aqui, ó, na frente do número. Deixa eu colocar na frente do número para ficar legal, tá? Sempre na frente do número, porque daí você consegue se orientar, tá? Então, veja bem, não há o que argumentar, o texto é argumentativo. Uma das marcas desse texto é o seguinte, ó, quando ele evolui no último parágrafo, a conjunção conclusiva. Então, é um texto argumentativo, por quê? Porque ele tem tese, ele tem reforço da tese, ele tem confirmação da tese. Aquilo que na escola a gente chamava de introdução, desenvolvimento e conclusão. Você lembra? Isso mesmo. Isso é o que faz um texto ser um texto argumentativo. Então, a número 1, ela está errada. Fechou? Vai para a número 2. Também não há o que contestar com gabarito preliminar, tá? Questão 2. Deixa eu tirar aqui essa inscrição. Depreende da leitura do texto que, na perspectiva evolucionista, as emoções suplantam a razão cognitiva. Note que alguns momentos aqui ele cita, as emoções não são necessariamente conscientes. Depois ele vai evoluindo no argumento dele e ele vai negar isso, tá? O cérebro foi projetado pela evolução para usar informações derivadas do ambiente e do próprio organismo, a fim de regular funcionalmente, né, o comportamento e o próprio corpo. E isso reúne aspectos cognitivos e emocionais. Quer dizer,
que eles são conscientes, tá? Então a afirmativa aqui, ela está errada. Deixa eu colocar aqui. Afirmativa 2 está errada. Vamos para a afirmativa 3. Na 3 diz o seguinte: do texto se deduz, você está vendo? Tem que ler o texto todo. Que, do ponto de vista da construção da psicologia, houve precariedade do estudo científico nas emoções durante o século XX. Onde a gente constata aqui, ó, no mesmo final do parágrafo aqui, ó. Teria sido muito natural, portanto, que a construção da psicologia tivesse priorizado as emoções entre todos os seus assuntos. Mas, o que é o mas? O mas é a controvérsia. Um mas quer dizer que é uma ideia contrária. Então, o mas está aqui para dizer, realmente, isso não aconteceu, tá? Então, quer dizer que a afirmativa dele está correta, certo? 4. Diz assim: de acordo com o texto, o ambiente de adaptação evolutiva designa aquele em que viveram os ancestrais hominídeos do ser humano há milhões de anos. Isso você constata aqui no final do parágrafo. Ele fala a respeito disso. Ele fala aqui, ó, as coisas que levaram os seus ancestrais hominídeos a serem bem-sucedidos em termos de adaptação abrangente, etc, etc. Fechou? Não há o que contestar. O gabarito preliminar, então, a afirmativa está correta, cara. Muito bem, tá? Agora, a questão de 5 a 12 são relativas, elas são relacionadas, né? São relativas às questões à estrutura linguística do texto. Quer dizer, tanto termos de significação quanto termos de morfologia, sintaxe, etc. Diz lá o exercício 5, tá? Na linha 5, a expressão homem, né? Homem, animal, deixa eu deixar bem próximo da questão 5 aqui, da linha 5, tá? Vamos lá? Na linha 5, a expressão no homem e nos animais, sem prejuízo à correção gramatical e aos sentidos textuais, poderia ser substituído por em homens e animais. Aqui, uma questão paralelística, tá? Então, no caso, eu tenho aqui dedicado aqui no meu canal, procura lá, a resolução de uma questão quadríptica, ou melhor, uma questão CESP que eu fiz para a BIM, quando eu falo sobre paralelismo. Necessariamente a questão lá falava sobre crase. Só que a questão paralelítica, ela trata do seguinte: quando você tem a conjunção e necessariamente ela pode eliminar a presença da preposição. É por isso, cara, que você fala, por exemplo, que você gosta de arroz e feijão. Você nota que você não fala que eu gosto de arroz e de feijão, porque a preposição, ou melhor, a conjunção e pode eliminar a repetição dessa preposição. No caso aqui, o que aconteceu? No primeiro momento, que é esse da linha 5, ele coloca o artigo também, notem, das emoções no homem e nos animais, que é o caso que eu menciono lá a respeito da crase. Então, se fosse não a preposição em, mas a preposição a, seria dado inadmissível ao homem e aos animais. Quer dizer, se houver artigo no primeiro elemento, o segundo elemento é repetido pela preposição e, tem que ter o artigo, consequentemente a preposição. Mas se você não coloca o artigo, você coloca só a preposição, a conjunção e evita que você possa repetir a preposição. Então, construções do tipo que nós falamos, eu gosto de arroz e feijão, estão corretas. Mas se eu digo para você que eu gosto do arroz e do feijão, aí eu sou obrigado a repetir tanto a preposição quanto o artigo. É uma questão paralelítica, o que nos leva a admitir que a questão C está correta, cara, tá? Não há controvérsia quanto a isso, tá bom? Vamos lá, deixar a linha 13 no jeito aqui, que é o que nós vamos tentar usufruir. O vocábulo que, na linha 13, retoma no texto a expressão a linguagem cotidiana. Então nós temos aqui um pronome relativo. O pronome relativo, ele se chama assim porque ele vai retomar um elemento anterior. Ele está afirmando que o que ele retomou é linguagem cognitiva. Vamos ver se é verdade? Vamos lá, me acompanha aqui na leitura do texto, rapidinho. Ó, a linguagem cognitiva, tá indo bem, né? Cognitiva não, do cotidiano, desculpa. A linguagem cotidiana do homem comum, tem um conjunto de palavras que designam. Então vamos lá? Quem designam? Na verdade, a concordância não pode ser feita com o que, a despeito que o que é o sujeito. Então você tem que fazer a concordância com quem o que faz referência. Então a concordância nos obriga a dizer que ele não está fazendo referência à linguagem, porque a linguagem é singular. Como ele está concordando no plural, então ele vai fazer a concordância com quem o que
faz referência. E o que faz referência neste caso com a palavra palavras, o que configura a número 6 como uma alternativa errada, uma afirmativa errada, tá bom? Isso aí. Consta do gabarito preliminar, então sem nenhum problema, tá bom? Vamos lá, uma questão aqui de retirar a pontuação e usar a conjunção. Vamos ver se a gente pode fazer? Diz o 7, mantém a correção gramatical e os sentidos do texto, é muito importante notar, tá? Tem que manter a correção e o sentido, tá? A seguinte reescrita do trecho. A cultura não apenas fornece os nomes de um conjunto de emoções. Ponto. Oferece também um discurso sobre suas causas e consequências. O que ele quer fazer? Ele quer unir. Ele vai reescrever, vamos ver se pode. A cultura não oferece apenas os nomes de um conjunto de emoções, mas também um discurso sobre suas causas e consequências. Correto, cara. Então ele usou mais também, é uma questão aditiva. Na hora que ele usou aditiva, ele deixou o verbo subentendido correto, tá? Ele não precisa acionar o verbo novamente, porque trata-se de uma questão aditiva. Então, a afirmativa 7, ela está correta, tá? Vai para o 8. O 8 é fácil de fazer. Na linha 16, cadê a linha 16? Só para constar. Na linha 16, 21, 20, 20, 16. Essa daqui. Portanto, tá vendo? Ele vai falar a respeito do portanto. Vamos dar uma olhada aqui para você ver que não precisa nem ler o texto. Na linha 16, manteria a correção gramatical em sentidos do texto, os sentidos textuais, a substituição do vocábulo portanto por contanto. Aí você tem que lembrar a respeito das conjunções conclusivas, tá? São conjunções conclusivas, o portanto, o assim, o desta forma, mas não o contanto. Contanto é conjunção concessiva. Ela dá uma ideia de ideia contrária, tá? Ela não é adversativa, ela vai ser concessiva. Então, a afirmativa dele está errada. Fechou? Não pode substituir, tá? Muito bem. Faz comigo a 9 aqui, rapidinho. A 9 vai falar assim. Na linha 27, o emprego do acento indicativo de crase, às vezes, verifica-se pela regência da forma nominal vezes. Bom, logo de cara eu vou te falar o seguinte. A regência, ela deve ser feita pelo elemento posterior, pelo elemento anterior e nunca pelo elemento posterior. O elemento posterior ele não rege preposição. O que acontece com a crase aqui é que ela foi acionada e foi acionada corretamente. Por quê? Porque às vezes é um advérbio feminino. E o advérbio feminino, a crase é obrigatória. Então veja bem, ele não está perguntando se a crase está correta. Ele está falando que a crase se originou pelo próprio vocábulo vezes. E isso é errado, tá? Então neste caso não existe regência posterior. A regência sempre é anterior. É uma palavra que rege a outra. Como vezes está colocada depois, então a afirmativa dele está errada, tá? Mais uma questão de progressão textual. Dá uma olhada aqui, a linha 36. Vamos deixar a linha 36 mais ou menos no jeito aqui. Vamos lá, aqui. Isso, da 34 em diante. Vamos lá? O elemento o, então está falando a respeito do pronome, tá? O elemento o, tá? Presente na forma levando o, pronome oblíquo. E o vocábulo suas tem o mesmo referente textual. Então aqui, provavelmente um caso de relação anafórica, que é aquela relação que você vai substituindo por pronome para você não ficar repetindo o nome. Vamos ver se isso acontece? Dá uma olhada aqui. Ele não está falando quem é, ele está falando que é o mesmo. Vamos ver? Vamos lá. Moldadas pela seleção natural, que motivam o sujeito à ação, levando quem que é o sujeito, a fazer uso de suas capacidades. Aqui é uma questão bem simples sobre o seguinte aspecto. O pronome possessivo, quando ele é adjetivo, ele tem que concordar com o elemento ao qual ele determina, tá? Então, suas determina a capacidade, mas só que ele tem um referente. Ele é um pronome possessivo. É capacidade de quem? É capacidade do sujeito. Então, ele tem o mesmo elemento de referenciação. Não é isso que ele afirma aqui? Ele fala a respeito dos elementos de referenciação. Então, a afirmativa, ou melhor, é isso mesmo, a afirmativa 10 está correta. Tem que falar, isso consta do gabarito preliminar, não tem que falar, tá?
Aqui mantém-se, né, mantém a correção gramatical, a substituição da expressão é estimada em pela expressão remonta a, linha 48, aqui ó, estimada em. Neste caso aqui vale, né, quanto ao significado da palavra, quando você fala que ela é estimada, quer dizer que você tem uma estimativa, o que isso quer dizer? Que você não tem certeza. Se você fala que ele remonta, quer dizer que ele monta e depois remonta, quer dizer, ele é anterior. Supostamente é algo que você tem certeza, tá? Então, o descobrimento do Brasil, ele remonta à época das grandes navegações. Então, não é uma estimativa, é uma verdade. Então, é durante o período das expansões ultramarítimas, tá bom? Então, neste caso aqui, a expressão está errada, tá? Porque na hora que ele usa remonta, ele afirma. E, na verdade, o que está acontecendo aqui é uma estimativa. É um elemento assim, ó, deve ser mais ou menos de 2 milhões de anos, tá? Então, a afirmativa está errada. E a última, sem prejuízo à correção gramatical, tá? Sem prejuízo à correção gramatical, o elemento de, na linha 49, pode ser substituído pelo vocábulo por. Neste caso, a gente vai ter que ver a regência dele, tá? Porque algumas palavras ela tem mais de uma possibilidade de regência, tá bom? Então dá uma olhada aqui. Logo, aqui ó, vamos fazer a leitura aqui. Logo, o ser humano reage com alegria quando a busca de alvos ou a busca por alvos, certo? Ele não muda nem o significado, porque nota que ele está falando a respeito de prejuízo gramatical. Poderia ser substituído? Ele não fala de sentido, tá? A busca de alvos, quer dizer, a busca dele, sentido de posse. Agora, a busca por alvos, aí o alvos passa a ser o elemento paciente, né, nos dois casos aqui. Então, neste caso aqui, há uma leve mudança de sentido, mas não uma mudança de correção gramatical. A correção gramatical continua exata, tá? E foi isso que ele perguntou. Ele perguntou a respeito da correção gramatical. Então a afirmativa está correta. Fechou? Essa foi a prova em nível superior, né? Eu tenho para mim que você deve ter achado fácil, tá? Depois vem as questões de informática, etc, etc. Tá bom? Tudo isso aqui já está disponível no site da Quadrix, tá bom? Necessariamente não há o que contestar com gabarito preliminar, então as afirmativas estão todas corretas, tá? É só consultar o gabarito preliminar. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Essa foi a correção da prova Quadrix para o CRP, 14ª região, em nível superior. Mais uma vez, então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Deixa o seu like, obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o final. E, se serviu para você, pode compartilhar com algum amigo, alguém que está aí na fila para o concurso público, né? A nossa intenção é sempre estar aqui à disposição para ajudá-los quanto às suas dúvidas em língua portuguesa, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.